A parábola dos lavradores maus. Marcos capítulo 12, versículo de 1 a 12. Oi, tudo bom? Mais uma vez nós estamos aqui para mais um vídeo no livro de Marcos, capítulo 12, que tem como título a parábola dos lavradores maus. E essa história está registrada no livro de Mateus e também no livro de Lucas, né? E tem, para você que está chegando comigo agora pela primeira vez, que Deus abençoe. E para você que já está um tempinho comigo, que Deus abençoe você também. Capítulo 12 diz assim: Depois entrou Jesus a falar-lhes por parábola. Vamos voltar um pouquinho na história. Ainda no capítulo 11, já o último tópico, nós vamos ver que os líderes religiosos, ao verem Jesus passando no pátio do templo, foi ter com Jesus para exigir uma explicação dele. Com qual autoridade que ele falava e fazia tudo aquilo. Eles um pouco chateados com Jesus, por Jesus ter expulsado os cambitas do templo, e Jesus respondeu a eles com uma pergunta: com qual autoridade João Batista pregava? E eles disseram que não sabia. E por eles não reconhecer a autoridade que havia em João Batista, o Senhor também não respondeu a sua pergunta. E agora Jesus lança uma parábola que dá referência a exatamente tudo o que estava acontecendo. Um homem plantou uma vinha. Quem é esse homem? O próprio Deus. Ele está se referindo a Deus. Plantou uma vinha. Que vinha? Israel, fazendo menção da nação de Israel. E cercou-a de sebe, ou seja, cercou de uma cerca protetora. E construiu um lagar, edificou uma torre e arrendou aos lavradores e ausentou-se do país. Observa que antes dele passasse para essas terras, para os lavradores cuidar, ele fez algo em comum, o que nós somos acostumados a ver. Ele arrendou a terra aonde ele já havia plantado, aonde ele já havia feito uma cerca de proteção, aonde ele já tinha construído um lagar e tinha edificado uma torre. Ou seja, ele fez todo o trabalho pesado nessa terra e arrendou simplesmente para eles tomarem de conta. Mas você sabe que quando uma pessoa arrenda uma terra para os trabalhadores, ele tem direito às porcentagens da produtividade, porque a terra é dele. Mas olha o que aconteceu. Ele se ausentou. No tempo da colheita, ou seja, ele sabia exatamente o dia dos frutos, ele enviou um servo aos lavradores para que recebesse dele o fruto da vinha. Quem eram esses servos que Deus enviou para Israel? Os profetas. Para os lavradores. E quem eram os lavradores? Os líderes religiosos. Ele enviou, para receber dele os frutos da vinha. Eles, porém, agarraram, espancaram e o despacharam vazio. Olha o que eles fizeram com o servo, a qual esse homem enviou para colher dos frutos, da porcentagem dos frutos. Eles agarraram, espancaram e o despacharam de mão vazia. De novo, ele enviou outro servo e eles esbordoaram, ou seja, espancaram na cabeça e o insultaram. Ainda outro lhe mandou, e a este mataram. E muitos outros lhe enviou, dos quais espancaram uns e mataram outros. Aqui nós vamos saber que o último que eles fizeram isso foi o próprio João Batista, João Batista ali, ele foi um dos últimos a que foi enviado como profeta para anunciar a vinda do Senhor, do Messias, E ele foi o quê? Preso e decapitado. Restava ali ou seja, o último. Quem era? O filho amado. A este lhes enviou, por fim dizendo: respeitarão meu filho. Já que não respeitam os meus servos, com certeza eles vão respeitar o meu filho amado. A qual Jesus está se referindo a ele mesmo, Mas será que eles respeitaram? Será que aconteceu exatamente assim? Vamos ver nos próximos versículos. Versículo 7. Mas os tais, ou seja, os vis, lavradores disseram entre si: este é o herdeiro. Ora, vamos e matemo-los, e a herança será nossa. E agarraram e o mataram-no, e
o atiraram para fora da vinha. Nós sabemos que o Senhor, ele morreu fora de Jerusalém, né? Fora da terra do seu pai. Ele veio cumprir uma missão e dentro desse propósito, ele ganhou muitos adversários e muitos inimigos de poderes aqui na terra, de influências religiosas e políticas. E com isso, ele veio atrás dos frutos, mas ele recebeu o quê? Rejeição, né? Ele foi rejeitado. Com essa passagem, este é o herdeiro, ora, vamos e matemos e a herança será nossa. O Senhor que quis mostrar para nós que eles sabiam exatamente quem era Cristo, sabia exatamente que ele era o Messias, mas assim mesmo eles continuavam com o coração endurecido, sem querer crer de verdade, porque eles já estavam acostumados com aquele local, com aquela posição, eles já estavam acostumados com todo o luxo, com toda a ostentação, e eles não queriam abandonar tudo isso aqui para entregar novamente para o dono. Eles se achavam dono de tudo aquilo ali e eles não queriam abrir mão. Por isso eles resolveram matar, perseguir e expulsar todos que vieram em nome de Deus para se cumprir o propósito da vinha, inclusive o próprio Filho de Deus. Que fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Quem é esse outro? A igreja. Nós hoje, igreja do Senhor. Porque nós sabemos que a palavra do Senhor era semeada dentro dos portões de Israel, né? E os gentios, eles não tinham participação da palavra de Deus. Mas após tudo isso ter acontecido, hoje a igreja do Senhor, né? Elas têm hoje pela graça, o acesso à palavra, o acesso à vinha do Senhor. Israel, ele é a vinha do Senhor, mas os lavradores dessa vinha o rejeitaram Deus como seu dono e o seu filho. E agora, a igreja do Senhor tem acesso à palavra do Senhor. Ainda não leste esta escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Ou seja, Cristo é a pedra principal, é a pedra angular. Ele que é toda a estrutura da nossa fé. Ele que é toda a estrutura da obra de Deus aqui na terra. É Jesus, ele é a base. Ele é a pedra que faltava para que a obra fosse completa, concluída com sucesso. Isto procede do Senhor e maravilhoso aos olhos. Eu vou estar deixando a referência aqui desse versículo que fala exatamente isso no livro de Salmos, tá? Procuravam prendê-lo, mas temia o povo. Quem procurava prendê-lo? Os próprios líderes religiosos que estavam ali ouvindo essa parábola, estavam identificando e sabiam exatamente que Jesus estava falando dele. E Jesus não temia falar a verdade. Jesus não temia a cara feia dos líderes religiosos, mas temia o povo, porque compreenderam que contra eles proferiam esta parábola. Então desistiram e retiraram-se. Eles desistiram aqui agora, mas na verdade nós sabemos que logo após isso aqui, eles continuarão tramando contra o Senhor, arquitetando uma forma de como destruir Cristo, né? Esse é o propósito deles, de tirar de cena de uma vez por toda o Senhor, né? Então essa foi a mensagem de hoje, que nós possamos continuar fiéis a esse Deus e seguimos para o próximo vídeo em nome de Jesus.